vamos iniciar a palavra dessa noite, onde o texto bíblico vai ser Mateus 28, 18, mas o tema desta manhã é Assentados com Cristo. Mateus capítulo 28, verso 18. Jesus, aproximando, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Quando Cristo subiu aos céus, se nós olharmos esse texto, de Mateus 28, 18, diz que Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Se nós olharmos no texto, a palavra, o que aconteceu, o que Cristo fez quando ele subiu aos céus? Ele transferiu toda a sua autoridade, aquilo que ele recebeu à igreja. E nós podemos olhar Cristo como Cristo, ele é o cabeça da igreja, correto? E nós, crentes, o que nós fazemos? Nós compomos esse corpo. A autoridade de Cristo tem que ser e ela é perpétua, essa autoridade. Ele fez o que? Ele nos deu essa mesma autoridade. Ele deu à igreja de Jesus Cristo. Cristo ele está onde? Assentado à direita do Pai. E se nós olharmos, à direita de alguém, ele é um lugar de autoridade. É um lugar que foi dado de autoridade para ele. E se nós estamos juntamente com Cristo nas regiões celestiais, nós também estamos nessa mesma posição. Se nós olharmos a parte da história, olhar assim mais no tempo dos reis, quem sempre sentava do lado dos reis era o que tinha mais autoridade. Era aquele que tinha autoridade, que sentava na destra do rei. Era que o rei confiava, a confiança do rei, e ele tinha a mesma autoridade. E era um sinal de autoridade. Nós morremos juntamente com Cristo e fomos ressuscitados com ele. E isso não é algo que será feito por Deus. Ele já fez. Nós temos que entender que essa obra redentora, e que nós já estamos sentados com Cristo nas regiões celestiais, Deus não vai fazer lá no milênio, após nós subirmos aos céus, após com as bodas do Cordeiro, após o milênio. Nós não vamos estar em posição de reis somente lá. Nós temos que entender que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E essa posição Deus já fez, Ele não vai fazer depois, porque Ele já concluiu, a obra redentora de Jesus já foi concluída. Nós temos que entender qual que é a nossa posição diante da palavra de Deus. Nós estamos assentados em Efésios capítulo 1, do verso 18 ao 23, ele fala: tendo os olhos do vosso entendimento, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, as quais as riquezas da glória da sua herança dos santos, e qual é sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeito todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Se nós olharmos ali no verso 19, nós vamos ver
sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os crentes, segundo a operação da força do seu poder. Se nós olharmos em outras palavras, a ação de Deus, como Jesus Cristo ali com a ressurreição, foi um transbordamento do poder de Deus, em ressuscitar Jesus Cristo. Foi algo muito poderoso, ressuscitar Jesus Cristo dos mortos. Foi algo que não foi mensurado antes na Bíblia, o ressuscitar Jesus dos mortos, tirar ele dos mortos. Porque Satanás e suas hostes, você acha que eles ficaram parados? Eles se opuseram à realidade da ressurreição de Cristo, porque eles queriam que Cristo estivesse do inferno como um troféu, mostrando para Deus: olha, nós vencemos, Cristo está aqui, o seu Filho está aqui conosco, está aqui morto. E Deus, o que Deus fez? Com o seu grande poder, Ele ressuscitou ele dos mortos no terceiro dia. E se nós olharmos, Jesus Cristo, Ele derrotou Satanás. E agora ele levantou entre os mortos, subiu aos céus, e agora sentado à mão direita de Deus, acima de todos eles, ele foi colocado. E lembrando, podemos ver em Colossenses capítulo 2, verso 15, fala: e despojando os principados e as potestades, publicamente o expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz, na sua morte, sepultamento e ressurreição. Então, o que Cristo fez aqui? Cristo, quando morreu e ressuscitou ao terceiro dia, Ele expôs Satanás. Ele expôs Satanás. Ele simplesmente falou: opa, vem cá, eu vou te expor tanto nos céus, na terra, como no inferno. Se nós olharmos Satanás, ele foi nessas três situações, ele foi exposto pelo poder que Deus fez no momento da ressurreição. Por que expôs? Ao ridículo, expôs ele. Se nós olharmos no tempo passado, no tempo dos reis, o que acontecia? Quando o rei invadia uma cidade, uma nação, e ele ganhava, o que ele fazia? Ele pegava as pessoas e simplesmente aqueles que eles venciam e levavam ao cativeiro. Nós podemos ver na Bíblia. Nabucodonosor fez isso e mostrava: esses são os prisioneiros de Israel. Era isso que era feito, e por muito tempo foi feito isso, e expunha essas pessoas para eles. E da mesma forma, se nós olharmos, Jesus fez da mesma forma. Ganhou, venceu e expôs Satanás ao ridículo, como era feito pelas autoridades, como era feito antes. Ele foi exposto. E nós temos que entender que por que existem esses relatos na palavra, para que Deus possa nos mostrar, que nós podemos entender qual que é a nossa posição, aonde nós estamos nas regiões celestiais, aonde Deus nos colocou através da autoridade que foi nos dada. Muitas vezes nós ficamos simplesmente achando e com medo do que uma pessoa que possa fazer por nós através de algum tipo de trabalho, algum tipo de como é que eu vou falar? Que não condizente com a palavra, a pessoa fica com medo, ela fica refém e fica preocupada. Mas nós temos que entender que quando nós estamos nas regiões celestiais, assentados com Deus, assentados com Cristo, nós temos uma posição que Deus mostrou para nós o que Cristo fez. O que Cristo, Ele expôs Satanás. O que Ele expôs Satanás como derrotado. E essa autoridade que derrotou a Satanás, nós temos que entender que ela foi nos dada, essa mesma autoridade. E muitas vezes nós não usamos por medo, por acharmos que Satanás ele tem mais poder e autoridade do que nós. Não é o nosso nome que vai ter autoridade, não é aquilo que eu conheço da palavra, mas sim aquilo que eu sei do que foi me dado. E o nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus Cristo, foi me dado esse nome para que eu pudesse ir adiante contra Satanás, porque através do nome de Jesus
ele tem que retroceder. No nome de Jesus ele tem que sair. Porque quando nós entendemos que a autoridade nos foi dada pelo nome de Jesus, essa autoridade foi dada à igreja e nós temos que agir com essa autoridade. Temos que andar com essa autoridade. E quando vem o dia mal, vem a situação mal, nós sabemos que temos que repreender Satanás. Temos que expulsar Satanás. Quando Satanás vem contra a nossa vida, contra a nossa saúde, não importa se o que foi feito, mas ele está vindo querendo nos atacar a nossa mente com dados inflamados, nós temos que saber que Cristo morreu, que Cristo expôs ao ridículo, que pela autoridade de Cristo ele foi humilhado. E da mesma forma, essa autoridade ela foi colocada sobre a igreja, onde que Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, e o corpo tem a mesma autoridade do cabeça. Amém? Porque acima de todo principado e potestade, poder que possa e domínio, e de todo nome que se nomeia, de todo nome que possa se referir. Efésios 1:21, onde falando que Cristo ele tem um nome. Porque Deus quer que nós tenhamos conhecimento da posição de Cristo no trono. Deus quer que saibamos do lugar que Ele deu a Cristo. Deus ele não deu qualquer lugar a Cristo. Ele deu um nome sobre todo nome. Ele deu um nome sobre qualquer nome. O nome dele está acima acima dessa autoridade, desse nome. Mesmo que o mundo fala, os males é de Poseidon, é disso ou daquilo, isso pertence a isso, foi dado a isso. Pode ter sido dado pelo homem, mas o nome está acima de todo nome e de toda autoridade que foi dada. Se não foi dada por Deus, é Deus, é Jesus Cristo. Nós temos que entender que Jesus Cristo é o nome que está sobre tudo. E quando nós entendermos isso, e nós como crentes, filhos de Deus, começar a viver dessa forma, Satanás vai diminuir a vantagem que tem sobre nós, sobre a nossa vida, porque nós temos que entender que é em Cristo que nós temos autoridade. Não é em nosso nome, mas no nome de Cristo. No nome de Cristo nós temos autoridade. E muitas vezes o cristão não sabe usar, tem medo de usar, acha que Satanás tem mais autoridade e poder que Jesus Cristo. Coloca o Espírito Santo numa caixinha, coloca a autoridade de Jesus Cristo também numa caixinha. Por que eu estou falando coloca numa caixinha? Porque fica tão amedrontado com as afrontas que Satanás está fazendo na sua vida, que tenta se fugir, se fechar numa caixa, aonde que nós não devemos agir com a autoridade aonde que Cristo nos deu. Porque quando entendemos que nós temos essa autoridade, Satanás ele pode vir até tentar contra a nossa vida, ele pode vir até com dados inflamados contra a nossa vida, mas quando nós sabemos a nossa posição em Cristo, ele bate em retirada, ele tem que bater em retirada, porque você não vai usar o seu nome, você vai usar o nome de Jesus, que é o nome que está sobre todo nome que ainda pode ser nomeado. Você sabe da autoridade que foi te entregue, do poder e autoridade que foi lhe entregue. Então pensa nisso e exerça essa autoridade. Mas como eu vou exercer essa autoridade? Você tem que saber o que a palavra fala, o que ela te garante, e você tem que começar a agir conforme o que a palavra fala. Por quê? Você nunca vai entender a autoridade do crente apenas pelo intelecto. É necessário que haja revelação espiritual. Deve crer nela pela fé, porque a autoridade foi nos dada. Se nós não cremos através da fé, não cremos através daquilo que a palavra nos fala para viver, e nós queremos viver essa transformação e saber que essa autoridade nos foi dada, nada valia, porque se nós queremos colocar essa autoridade de Cristo sobre as nossas vidas através dos nossos intelectos, através de estudos, nós não vamos achar e não vamos ter essa autoridade, porque essa autoridade é uma percepção espiritual, e se é uma percepção espiritual, precisa ter fé que você tem essa autoridade. E se você tem a percepção espiritual, que você tem essa autoridade, e você tem a fé necessária para isso, o milagre vai acontecer. Satanás ele vai retroceder, ele não pode ficar mais naquilo que ele foi expulso. Mas muitas vezes a pessoa que precisa ser liberta,
fecha. O medo tranca essa pessoa. E quando tranca essa pessoa, Satanás começa a ter vantagem. E às vezes essa pessoa fala que o que ela está passando é tão dela, é tão dela, é tão dela, que não basta somente orar. Ela primeiro tem que ser convicta. Ela tem que ser convicta que essa situação não é dela, não pertence. Ela tem que abrir mão e dar vazão ao poder do Espírito Santo, dar vazão do Espírito sobre ele, a vazão da fé. E nós podemos ver também, olhar o que fala em Efésios 2, do capítulo 1 ao verso 7. Aleluia. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das trevas do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros homens. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor e com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Aleluia. Se nós olharmos o primeiro verso, ele nos deu vida, estando mortos em nossos deleitos e pecados. Aqui o Espírito está falando através de Paulo, que de acordo com a atuação da força do seu poder, quando ele ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e a você quando você estava morto. Simplesmente está falando isso. Esse poder que nos vivificou juntamente com Cristo, quando nós estávamos mortos, fomos vivificados juntamente com Ele, na força do seu poder, na força da autoridade que foi dada, na força do poder que Jesus Cristo tem. Em Efésios 1:20 fala que expressa a revivificação de Cristo dentre os mortos, expressa a revivificação do seu povo. Em Efésios 2:1, em outras palavras, o ato de Deus que levou a Cristo dentre os mortos também levou o seu corpo. Mas na mente de Deus, quando Jesus ressuscitou, nós também ressuscitamos dentre os mortos. Nós temos que entender que quando Deus agiu em favor de Cristo, em trazendo Ele dos mortos e ressuscitando, Ele também nos ressuscitou dos mortos, porque nós estávamos mortos para o pecado. Nós estávamos mortos porque nós vivíamos, antes de conhecer a Jesus, uma vida pecaminosa, uma vida de mentiras, uma vida de engano, uma vida que nós a qualquer momento poderíamos, se fosse do nosso interesse, passaríamos a perna em alguém, mentiríamos para conseguir tirar vantagem em alguma coisa, olharíamos sempre com os olhos: o que eu posso fazer para tirar vantagem disso? E não estou falando nada, isso está intrínseco dentro da sociedade brasileira, de tirar vantagem em tudo. Se eu puder tirar vantagem, eu vou tirar vantagem. Se eu puder me enriquecer através de outro, eu vou me enriquecer, mesmo que seja danoso, mesmo que seja doloso a outra pessoa. Mas isso vai acontecer porque é algo intrínseco, é algo que está no mundo, é algo que está na sociedade, é aonde que a Satanás coloca os sentimentos de ser aflorado nas pessoas.
Mas quando nós aceitamos a Jesus como o único Senhor e Salvador, nós começamos a ter chamado de metanoia, uma mudança de mente através de conhecer a palavra de Deus. E as velhas práticas nós não fazemos mais. E começamos a adquirir umas novas práticas que são baseadas na palavra de Deus. E quando nós começamos a fazer essa nova prática, mas por que fizemos isso? Porque juntamente com Cristo, quando você aceitou, você foi vivificado. O teu espírito que estava morto foi vivificado por causa do pecado. E quando entendemos que estamos vivos através de Cristo e temos essa autoridade, nós devemos sim colocar esta autoridade em prática. Devemos sim orar, devemos sim ler a palavra, devemos meditar na palavra, mas não podemos esquecer da autoridade que foi nos dada. E Satanás, ele foi exposto e humilhado. E nós, o que fazemos com essa autoridade? Até quando deixaremos Satanás ter vantagem sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso ministério, sobre o nosso chamado, sobre a nossa vida? Porque Cristo nos deu autoridade. Até quando vamos agir não percebendo que nós temos uma autoridade? Satanás, ele precisa entender que nós sabemos a nossa posição em Cristo, a nossa posição em Deus, a nossa posição que nós temos aqui um ajudador, um conselheiro do mesmo tipo de Deus, o Espírito Santo. E muitas vezes nós temos aqui, temos a autoridade, temos o nome de Jesus Cristo, temos o Espírito Santo aqui nessa terra, e nós não usamos nada, porque às vezes achamos que não é para esse tempo. E nós olhamos no texto um pouco mais acima que o texto fala para o presente século e para os vindouros. Então a manifestação do poder de Deus, a manifestação do Espírito Santo, a autoridade que Cristo deu à igreja, não foi somente para o tempo dos apóstolos, mas sim foi para os séculos vindouros. Quando nós entendemos que é para os séculos vindouros, nós entendemos que é para este tempo, é para este tempo presente. E se a igreja continuar, vai ser para os próximos séculos vindouros. E é isso que a igreja de Jesus Cristo tem que entender. Nós temos a autoridade de Jesus Cristo, temos o nome de Jesus Cristo para usar, e não usamos. Temos o Espírito Santo para usar, para orar, para nos ensinar, e nós não usamos. O que nós fazemos? Colocamos tudo isso numa caixinha, e no momento mais difícil, no momento impossível, vamos usar o que agora? Satanás está me atacando agora, vamos pegar a autoridade. Mas muitas vezes você não sabe o que é autoridade, e você não usa isso, e você não vê Satanás recuar. E você olha, esse negócio de autoridade no nome de Jesus é uma balela, porque você realmente não exerce essa autoridade, você não reconhece esse nome como autoridade, você não tem fé suficiente para saber que esse nome vai te dar autoridade. Como é que você vai colocar numa caixinha e tirar essa autoridade, e no dia mal você vai querer usar? Você tem que usar continuamente na sua vida, no seu ministério, no seu chamado, no seu casamento, no seu trabalho. Você tem que exercer a autoridade de Cristo aonde você passar. Mas para isso você tem que ter fé, para isso você tem que entender a sua posição aonde nós estamos assentados, que nós estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais. E você está numa posição de destaque, você está à destra de Jesus. Por que eu estou falando que você está à destra? Porque ele falou que ele fala para Deus, como eu sou um contigo, eu quero que ele seja um comigo. Aleluia. Então dessa mesma forma nós estamos à direita, à destra. Aleluia. Como estamos numa posição de destaque, de autoridade, e você tem que reconhecer essa autoridade. Você tem que reconhecer que Jesus deixou essa autoridade. Quando você tiver fé suficiente para acreditar nessa autoridade que foi te dada, você vai viver os milagres. E quando você quiser tirar o Espírito Santo da caixinha que você tem deixado, e deixar o fluir do Espírito Santo na sua vida, você vai começar a viver patamares maiores espiritualmente no seu chamado, no seu ministério. Você vai ver o impacto que você vai trazer para as futuras gerações. Deixe o Espírito Santo fluir na sua vida. Comece a viver com a autoridade que Cristo te deu. Comece a viver as manifestações do Espírito Santo, porque só assim você vai viver os milagres de Deus. E nós temos que entender a autoridade que nos foi dada. Nós que não sabemos usar,
Nós que achamos que às vezes a letra fala mais, o intelecto fala mais. Mas se você for tentar, pelo teu intelecto, discernir as coisas de Deus, você não vai conseguir. Porque somente os espirituais conseguem discernir o outro espiritual. Então como é que você vai querer viver uma vida que não é espiritual e querer discernir uma palavra viva que nos traz espírito, nos traz vida, que nos mostra que Deus ele é espírito, que Deus ele se move, que Deus nos deu uma autoridade? Como é que você vai querer viver essas coisas espirituais contida na palavra de Deus, sendo que você vive uma vida na carnalidade? Você não acredita na palavra de Deus. Você tenta levar a palavra de Deus junto com o seu intelecto, junto com os estudos, com doutores, com teólogos que falam que não, ele quis falar isso. Mas se você começar a ler a palavra de Deus, começar a pegar o que a palavra de Deus, deixar que os teólogos, autores das leis aqui falam, e começar a pegar o que os versículos falam, pegar os versículos cruzados, a parte cruzada dos versículos que levam ao versículo, vai entender que as verdades contidas nessa palavra são totalmente diferentes daquilo que os autores da lei têm falado. Porque, como eu te falei, quem é cheio da letra não vai entender a parte espiritual desse texto, desse livro. E nós temos que entender o que esse livro fala espiritualmente, com fé, agir com fé, segundo o que a palavra de Deus fala, mesmo que seja impossível. Por quê? Mesmo que aos olhos humanos, aos olhos da medicina, aos olhos da economia, aos olhos do comércio seja completamente impossível, mas quando você começa a olhar com os olhos da fé, quando você começa a olhar e não duvidar, você começa a entender o que Cristo realmente quer fazer, quando você começa a entender que a palavra de Deus quer fazer na sua vida, quando você começa a entender o que é a fé. Em Hebreus capítulo 11, verso 1 fala: ora, a fé é a certeza do que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. Daí você olha assim: mas a fé ela fala que é algo que nós esperamos que vamos receber, que haveremos de receber o que esperamos. Mas muitas vezes nós ficamos simplesmente agindo sem entender, agindo sem entender o que esse versículo quer falar, o que a palavra fala. Mas o que estão esperando receber? Você já orou? Já declarou aquilo que você está esperando? Porque se nós vivemos numa sociedade onde você tem a sua empresa, você quer que a sua empresa cresça, chama Jesus Cristo para dentro dessa empresa, começa a declarar a palavra de Deus para que essa empresa cresça, começa a chamar à existência aquilo que não existe como se ela existisse. Que é esse texto está falando, é aquilo que você espera como se já existisse, é aquilo que você quer receber como já existisse. Você não pode ver aquilo que você está querendo hoje, mas quando você coloca diante de Deus, quando você age com fé, não duvida no seu coração, você começa a receber. Isso daqui somente os espirituais conseguem viver. Aqueles que não duvidam da palavra de Deus, aqueles que não colocam sim, será mesmo? Porque quando você está sentado nas regiões celestiais com Deus, quando você está nessa posição e você não duvida daquilo que a palavra fala, aquilo que você orar, aquilo que você falar, aquilo que você trazer à existência vai acontecer na sua vida. Porque não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que fala, é a palavra de Deus que garante. Leia os textos aqui mencionados e você vai ver que é a palavra de Deus. Fala isso, ela não muda. Nós é que mudamos, nós é que
e não seguimos o que a palavra de Deus fala. Seguimos por 5 minutos e os outros restantes do tempo duvidamos da palavra de Deus, duvidamos da grandeza da palavra de Deus. Mas como podemos ver no início, o grande poder que Deus fez para trazer Jesus Cristo dos mortos foi algo imensurável, foi um milagre grandioso. Para trazer a Jesus Cristo, para trazer o Cordeiro, aquele que perdoa todos os pecados, aquele que perdoa os seus pecados, aquele que te chama, vem para mim, vem aqui, eu te aceito como você está. É esse Jesus que morreu por você, é esse Jesus que deu a vida por você, é aquele que fala, vem aqui que eu vou cuidar das suas feridas. Nós temos que entender que Jesus ele morreu por mim e por você. Mas quando você entender que também morreu por você, e você entregar a sua vida sem reservas, você vai viver os milagres de Deus. E você vai entender que você está numa posição muito grande espiritual, assentado nas regiões celestiais com Cristo. Eu falo, não duvide da sua posição. Não duvide daquilo aonde Deus te colocou. Não duvide daquilo onde Deus te colocou uma posição poderosa. Nós temos que entender que Cristo, Jesus, Ele fez milagre. Ele faz milagre. Porque eu falei que Ele fez? Quando Ele estava nessa terra, Ele fez milagre. Curou o enfermo, ressuscitou mortos, libertou cativos. Quando ressuscitou, durante 40 dias, mais de 40 dias, ficou nessa terra, fez mais milagres que não caberiam no livro. Então nós podemos olhar para esse Cristo. Quando ele era somente um homem, ele fez milagres. Mas quando ele ressuscitou após o terceiro dia, ele fez mais milagres que não caberiam nesse livro. Para mostrar, eu fiz em vida o que eu posso fazer. Porque todas as pessoas buscaram a Jesus. As pessoas viram Jesus e viram os milagres. Criam em Jesus, criam nas palavras que Jesus falava. Então nós temos que crer que quando Jesus fala que vai mandar alguém semelhante a Ele, igual a Ele, do mesmo tipo dele, Ele mandou o Espírito Santo de Deus para nós. E nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra, nós temos a autoridade. Da mesma forma que ele falou que ia enviar, Ele falou que ia nos deixar a autoridade, ia deixar o nome dele. Então nós temos que usar a autoridade que foi nos dada. Temos que ter o auxílio, deixar o Espírito Santo nos auxiliar durante os nossos cultos, durante nossas pregações, durante nossos louvores, deixar a manifestação do Espírito Santo correr, porque Ele é aqui, Ele é Deus aqui, Ele é a mesma pessoa, o mesmo caráter, o mesmo tipo, a mesma essência de Jesus Cristo aqui nessa terra. Mas por que não tem tantos milagres como tinha na igreja de Atos? Porque na igreja de Atos eles deixavam a manifestação do Espírito Santo acontecer, eles deixavam o fluir do Espírito Santo acontecer, eles buscavam a presença de Deus, eles oravam em línguas. Você pode ver Paulo, que ele relata, eu oro em línguas mais que todos os outros, porque ele sabia da posição que ele tinha e sabia do que ele fazia. Então você olha, Paulo pregou, Paulo foi mordido por serpente, Paulo ungia as pessoas eram batizadas em línguas, colocavam em punho as mãos sobre elas, as pessoas eram batizadas em línguas, mas Paulo tinha uma vida de comunhão, uma vida que não duvidava da palavra de Deus. Então você olha no livro de Atos, como é que uma pessoa que não estava na Santa Ceia descreveu tão bem a Santa Ceia do Senhor? Como isso? Porque Paulo realmente teve encontros com Jesus Cristo, teve ensinamentos do alto, teve ensinamentos aonde que nenhum outro teve, e porque ele cria que Deus poderia fazer mais. Da mesma forma que ele era fariseu, que ele entendia da palavra, que ele lia, que ele era estudioso, da mesma forma quando ele se converteu, ele
foi do mesmo impacto, do mesmo poder para crer nos milagres de Jesus, naquilo que Jesus fez. E ele viveu o grande poder porque ele não duvidou por nenhum momento, desde que ele encontrou Jesus a caminho de Damasco. Não houve dúvida no seu coração, mas sim ele creu. Muitas vezes o que falta na igreja de hoje é crer na palavra de Deus, é crer nessa essência, é crer no poder do Espírito Santo. E nós, mas eu creio e não creio, porque nós precisamos ter uma igreja viva e cheia de milagres, uma igreja pujante, uma igreja que cresce, uma igreja que se desenvolve. Em nome de Jesus, nós temos que saber qual que é a nossa posição em Cristo e viver desta forma. Porque já chega de igreja de clube. Chega de igreja onde quer clube. Aleluia. A igreja precisa ser cheia do poder de Deus. Amém. Uma igreja que realmente traz mudança de caráter. É isso. Não uma igreja que passa a mão no pecado, mas uma igreja que afronta o pecado. Aleluia. Uma igreja que mostra qual a sua posição em Cristo. Quem você é. É isso que a igreja de Cristo tem que começar a pregar. Não passar a mão no pecado. Isso nós vemos muito na igreja de hoje acontecer, passando a mão em pecados, porque é famoso. Já chega disso, Brasil. As que deveriam ser exemplo, não são. Os que deveriam ser exemplo para o Brasil, não são. Cada um vai ter com Deus o seu posicionamento. Aleluia. Amém, queridos? Nós possamos entender qual que é a nossa posição. A nossa posição é em Cristo e viver essa posição. Viver os milagres de Deus. Viver aquilo que Deus quer que nós vivamos. Amém, queridos?